E aí, galera desenroladas, estamos mais uma vez aqui para discutir mais um tema que com certeza vai estar no Enem de vocês, tá certo? Um tema imprescindível para o entendimento de muitas características de compostos orgânicos e compostos inorgânicos. E do que a gente vai falar? Ligações químicas, as interações entre átomos e posteriormente as mesmas interações entre moléculas. Mas bem, de onde surge o interesse pelas ligações químicas? Onde surgiu a ideia de se justificar, de se explicar uma ligação química? A gente nota que existem 117 elementos químicos na tabela periódica. Desses 117 elementos, você tem 6 elementos que existem isolados na natureza. Seria o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e o radônio. Lógico que você percebeu que a gente está falando de gases nobres. São os únicos elementos que existem isolados na natureza. E os outros 111 elementos? Todos esses outros elementos existem ligados, conectados uns aos outros. Então você nunca vai ver um átomo de oxigênio isolado, nunca vai ver um carbono isolado, um nitrogênio isolado, um magnésio isolado. Eles sempre estarão ligados. Ora, a primeira teoria bem-sucedida que justificou, que explicou essa conexão entre os átomos foi a teoria do octeto, ou regra do octeto, se assim você quiser pensar. No início do século XX, a teoria do octeto prega, indica, fomenta o quê? Que um elemento químico, para se tornar estável, e entenda estável como um parâmetro termodinâmico, ou seja, quanto maior a estabilidade, menor o teor energético, um elemento químico se torna estável, ou seja, de menor teor energético, quando adquire configuração eletrônica de gás nobre, exatamente aqueles elementos que existem isolados. Quando um elemento adquire essa configuração eletrônica de gás nobre, ele se torna estável. E isso ele pode conseguir de várias formas. Os elementos podem se ligar iônica, covalente e metalicamente. Então existem ligações iônicas, covalentes e metálicas. A nossa ideia, nesse nosso encontro, é exatamente discutir as ligações iônicas. Pensando nas ligações iônicas, o que caracteriza uma ligação iônica? Qual é a principal característica de uma ligação iônica? É a transferência de elétrons. Uma espécie química perde elétrons e uma outra espécie química recebe esses elétrons. Ao perder elétrons, a espécie química converte-se em um cátion, carga positiva. Ao receber elétrons, essa mesma espécie química, ou uma outra espécie química, tanto faz, ela se converte num ânion, carga negativa. Ora, quando você tem um cátion e quando você tem um ânion, você tem, portanto, uma interação de natureza eletrostática. A interação de um cátion com um ânion é eletrostática, é de natureza coulombica. Mas vamos lá, vamos entender como se dá a formação de uma ligação iônica. Se alguém perguntar para você qual o composto iônico mais comum, qual o composto iônico mais frequente, qual o composto iônico mais batido da face da Terra, fatalmente você vai responder cloreto de sódio. Esse, com certeza, foi seu primeiro exemplo. E por que se fala tanto do cloreto de sódio? Aí a gente entra dentro de uma habilidade do Enem, a contextualização. O cloreto de sódio é o composto iônico mais comum da nossa vida, é o sal de cozinha. O cloreto de sódio é aquele que me dá a explicação mais simples, a explicação mais razoável para justificar uma ligação iônica. Então é dele que a gente geralmente fala. O cloreto de sódio é constituído de quê? De íons sódio e íons cloro. Íon sódio metálico e íon cloreto de um ametal. Ora, observa a configuração eletrônica do átomo sódio em níveis e subníveis. Você vai perceber que o íon sódio se forma a partir do quê? Da perda desse último elétron aqui do átomo de sódio. Ele tem um elétron na última camada e apresenta uma tendência em perder esse elétron e, portanto, se converter em um cátion. O cloro, o átomo cloro, por sua vez, ele possui 7 elétrons na sua última camada, na sua camada de valência. A tendência natural desse átomo de cloro é receber um elétron. Então eu tenho cloro com os seus 7 elétrons de valência
e o sódio com 1. A tendência natural é que esse elétron do átomo de sódio seja doado ao átomo de cloro e, portanto, nós formamos um par iônico onde eu tenho o íon sódio e o íon cloreto. Nós temos agora o cátion sódio e o cátion cloreto. Esse cátion sódio e esse íon cloreto, tá ok? Esse ânion cloreto, eles interagem entre si eletrostaticamente e formam o nosso composto iônico. Todo composto iônico é o quê? Um aglomerado de cátions e ânions que formam um retículo cristalino. Não pode esquecer. Então, se eu for pensar em representar a estrutura tridimensional do cloreto de sódio, eu tenho algo parecido com isso aqui. A gente tem uma estrutura tridimensional onde eu tenho cátions e ânions devidamente organizados em um retículo cristalino. E é exatamente esse retículo que justifica, que explica uma das características mais significativas dos compostos iônicos. Qual? O seu elevado ponto de fusão. Para que você possa fundir um composto iônico, é necessária uma energia muito grande. Nome dessa energia? Essa energia se chama energia reticular. Então você vai guardar o seguinte: quanto maior é essa energia reticular, maior é o ponto de fusão desse composto iônico. Tudo bem? Vem aqui comigo. Essa energia reticular depende do quê? Dois fatores especificamente. Ela depende do produto das cargas desses íons em módulo, tá ok? E ela depende do raio que separa esses íons. Principalmente do produto das cargas. Principalmente do produto das cargas. Quanto maior o produto das cargas, maior a energia reticular, maior é o ponto de fusão. É também esse arranjo reticular que justifica outra característica dos compostos iônicos. A solubilidade em água, uma fração significativa dos compostos iônicos é solúvel em água e justifica também, caracteriza também uma outra propriedade, a condutibilidade elétrica. Mas aí você vai tomar cuidado com a condutibilidade. Compostos iônicos só conduzem corrente elétrica em situações peculiares. Quais? Quando fundidos. Portanto, a energia reticular tem que ser superada, ela tem que ser vencida, tá ok? Você só vai ter compostos iônicos conduzindo corrente quando fundidos, quando no estado líquido, e também quando esses compostos estão dissolvidos em solução aquosa. A condutibilidade de compostos iônicos quando fundidos e quando em solução. Nunca pense na condutibilidade quando compostos iônicos no estado sólido. Aí eles não vão conduzir corrente. Tudo bem? Ora, uma coisa importante, pertinente. Quando eu te dou compostos iônicos, como por exemplo NaCl, como por exemplo óxido de cálcio, tá ok? Perceba que aqui no NaCl eu tenho mais 1, menos 1, o módulo do produto das cargas é 1. Ora, no óxido de cálcio, mais 2 menos 2, o módulo do produto das cargas é 4. O que se pressupõe? Que o óxido de cálcio possui maior energia reticular e, portanto, maior ponto de fusão. O produto das cargas é significativamente importante. Então, perceba comigo, o que caracteriza uma ligação iônica? A transferência de elétrons. Uma espécie tende a perder elétrons e uma outra espécie tende a ganhar esses elétrons. Frequentemente, normalmente, constituído de um metal que vai perder elétrons e um ametal que vai receber esses elétrons. Forma-se um par iônico, um cátion e um ânion, ocorre uma interação eletrostática que gera um retículo cristalino. Esse retículo cristalino justifica o alto ponto de fusão dos compostos iônicos, a solubilidade em água dos compostos iônicos, para a maioria deles, logicamente, existem exceções, e também a condutibilidade elétrica quando fundido e quando em solução aquosa. Então, o que a gente precisa fazer para desenrolar ligação iônica é isso aqui. Um abraço e até a próxima.